da Graça Cast começando para você que toda quarta-feira já tem agenda marcada com o nosso pastor Aloísio. Seja muito bem-vindo, que alegria poder ler aqui participações e receber sempre o comentário e a instrução do nosso pastor Aloísio. Hoje acompanhado dos seus discípulos, e reforço que está aberto o convite para ouvintes que querem participar ao vivo da mesa com o pastor Aloísio. Isso a partir do episódio passado, nós abrimos aí uma busca, e se você quer participar, envia sua mensagem para a Rádio Vinha FM. Quem está no canal do pastor Aloísio no YouTube, se inscreve, já deixa o like no vídeo para que mais pessoas conheçam e, por que não, envie para quem pode ser abençoado. Vou começar cumprimentando o nosso pastor e já dizendo que nós teremos grandes perguntas hoje. Os irmãos não estão economizando, pastor Aloísio, estão participando mesmo. Uma boa tarde para o senhor, pastor. Boa tarde, pastor Guilherme. Eu me sinto honrado de saber que as pessoas estão participando, investindo um pouquinho do seu tempo para ouvir o nosso bate-papo. O que é bacana a respeito do podcast é, de fato, a espontaneidade. Então, nada é realmente planejado, premeditado, a não ser os temas. E, normalmente, quando eu dou uma aula, a gente traz todo um texto, um esboço, né? Óbvio, porque isso é uma aula, uma palestra. Mas aqui não é. Então, aqui é o momento da gente espontaneamente colocar nosso coração, nossa visão. E eu fico alegre de você investir um tempo para ouvir e receber também. Aleluia! Ouvinte, então você já sabe como participar, tanto nos canais do pastor Aloísio, como aqui pela Rádio Vinha FM. Envie sua mensagem no 9999-72005, que é o WhatsApp da Vinha, ou no direct do nosso pastor. Me permitam cumprimentar eles que vêm para acertar o alvo aqui, perguntar também como responder nossos pastores, pastor Radamés Adão, pastor da Igreja Videira Garavelo. Uma ótima tarde, pastor. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos, ouvinte da Vinha, pastor André, pastor Aloísio. Mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês, e é como o pastor falou, não tem nada preparado. Você chega, o Guilherme entrega na hora, né, Guilherme? A participação do ouvinte é selecionada no dia. É na hora, e é muito bom estar com vocês. Eu creio que Deus vai nos abençoar com revelação nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Finalizando o time de hoje, pastor André Francisco, nosso pastor da Videira Praça da Bíblia, que inclusive está com um treinamento poderoso lá no Instagram dele. Pode comentar conosco aqui sobre essa Vencendo as Dívidas, Paz Financeira. O senhor está bem, pastor André? Olá, Guilherme, olá, ouvintes da Vinha FM, que alegria participar mais uma vez do podcast, e eu tenho certeza que hoje vai ser uma oportunidade de nós explorarmos toda a sabedoria que o pastor Aloísio entrega nos podcasts, não é verdade? Sempre surpreendendo os ouvintes da Vinha FM. Tenho certeza que vai ser muito especial, e muito obrigado pela oportunidade. Aleluia! Pastor Aloísio, ele responde e traz histórias também. Hoje eu tenho certeza que nós vamos conseguir receber algumas mais, mas eu já inicio então falando da Vânia Pacheco. Olha só, lá do setor Campinas, a Vânia está dizendo aqui: meu pastor Aloísio, Deus me abençoou com um casamento maravilhoso. Aleluia. Casada há 15 anos, pastor. E ela diz: Maravilha. sempre amei muito meu marido. Por enquanto, quer dizer, no entanto, ela escreve, eu tinha muitos ciúmes. Orava para Deus me ajudar a lidar com isso. Agora eu percebo que meus sentimentos mudaram. Sinto que algo está diferente. Isso está me deixando um pouco confusa, preocupada. O que eu posso fazer para equilibrar esses sentimentos, pastor? Então, querida Vânia, você, primeira coisa, não viva por eles. Não viva por sentimento. O que são emoções? Emoções são reações a pensamentos. Então, não existe emoção do nada, entendeu? Então, a emoção, ela é um gatilho que é ativado quando eu penso. E esse pensamento é que leva a isso. Então, você pode estar sozinho e, de repente, você lembra, fala: o Guilherme, ele me agiu mal naquele dia. Você não fala nada, só pensando. E, de repente, você está nervoso. Sentimento vem. Aí eu vou conversar com o Radamés nervoso. O Radamés fala: o que está acontecendo? O que aconteceu? Aí eu falo o quê? Não tô nervoso. Mas tá. É que a pessoa às vezes nem percebe. Então, o pensamento produziu aquela emoção, aquele sentimento. Então, a única maneira de você controlar sentimentos é mudando pensamento. Amém. Agora, é difícil mudar sentimento.
entendeu? Você não consegue. Então tem gente que quando está alegre não consegue parar, e tem gente que quando está chorando não consegue parar, mas você pode mudar pensamento. Então é mentira essa história de que nós não temos controle sobre a mente. Tem gente que pensa que a mente é uma coisa assim, né? Eu vou pensando sem querer pensar, eu nem queria pensar, já estou pensando, entendeu? É como minha mão, né? Imagina se minha mão tivesse vontade própria, né? Aí eu estou passando e dou um bufetão em um aqui, não foi eu, foi minha mão, né? Então isso não existe. Então, as emoções você não tem esse poder, mas o pensamento você tem. Então vamos falar do caso específico seu, do ciúme. Então, qual que é o pensamento por detrás do ciúme? Existe uma série de pensamentos. Tem pessoas melhores do que eu, que estão de olho no meu marido. Eu não confio totalmente no amor dele por mim. Eu acho que ele pode me trocar por outra. Então, eu vou imediatamente impedir que isso aconteça. Aí você fala, mas você pensou esse tantão de coisa? Então, é por causa de um outro fenômeno que acontece conosco, que é o pensamento automático. Você pensa isso numa velocidade tal que você não percebe que pensou, mas pensou, entendeu? E você que está nos ouvindo, está questionando essa questão de pensamento automático, apenas ora para o Espírito Santo. Eu já fiz isso várias vezes eu estou no meu carro dirigindo, de repente eu fico com a raiva, e eu bato no volante, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou com raiva? Me mostra, Senhor. Aí o Senhor mostra o que eu estava pensando. Mas eu pensei tão rápido que eu já esqueci. Mas a emoção fica. A emoção fica. Então, filha, o que você precisa é renovar a sua mente, questionar as suas crenças, né? Quem te disse que seu marido não te ama tanto assim? Quem te disse que ele pensa em trocar você por outra? Não é? E mais ainda, quem te disse que tem outra de olho nele? Tudo isso você está presumindo, você está imaginando, mas produz em você sensações terríveis. E o que é pior, você passa a tratar mal o seu marido, justamente a pessoa que você quer manter com você. Porque o ciúme produz o quê? Desconfiança. Sim. Você está aprontando, sim. Você não quer falar. Eu vou descobrir. A crença errada vai produzir o comportamento errado, né, pastor? Sempre. Então, pensamentos produzem emoções. Emoções resultam em comportamento. Sim. Comportamento, uma vez repetido, vira um hábito. E um hábito estabelecido define o seu caráter. Nossa. Então você vê que é tudo alinhado, mas começa tudo aonde? Na sua mente. Então é preciso ter sabedoria para questionar, né, todos aqueles pensamentos que nós temos que às vezes não tem contato com a realidade. Sim. A Vânia não disse, mas eu conheço um irmão que a esposa era tão ciumenta que ela sonhava às vezes. Eu sonhei com você me traindo. E aí ela ficava brava com o marido. Quebrava o pau. É verdade, o meu sonho. Porque o sonho é verdadeiro. Oh, meu Deus. Então a pessoa vive com base em suposições. Outras vivem com medo de que aconteça. Então o medo também é uma questão de pensamento. É preciso crer, confiar no que o outro diz. Então as pessoas vivem presumindo. Pastor Guilherme, é uma coisa impressionante isso. Como as pessoas vivem presumindo. Presumir faz parte do relacionamento humano. Até um certo ponto, normal. Então, eu chego aqui, por exemplo, eu vejo você triste, né, acabrunhado, eu presumo que você está triste, por alguma razão. Então, isso é bom, facilita, economiza. Né? Eu tenho que chegar e perguntar, irmão, você está triste? Impressão minha. Não, dá muito trabalho. É bom você presumir isso, ok? Mas, às vezes, a gente pode se equivocar muito nisso. Muito nisso. Então, eu me lembro, minha mãe, dona Elza, 1,5 metro de altura, pequenininha por fora. Aí por dentro, meu Deus do céu. Gigante. E às vezes eu me lembro, com os meus 7, 8 anos de idade, correndo na rua, na hora que eu olhava para a porta da minha casa, estava ela, bracinho cruzado, batendo o pé direito no chão. Eu falei, algo aconteceu. Algo aconteceu. Eu fiz dessa vez. Entendeu? Presumi certo? Não. Possivelmente. Mas nem Possivelmente. sempre. Mas pode ser que ela esteja brava, mas não comigo. Sim. Pode ser que esteja com outra pessoa. Sim. Pode ser que, entendeu? Mas eu já presumo logo que é comigo. Aí eu já saio entendeu?
Então, as pessoas às vezes presumem coisas, né? É uma coisa muito comum também, né? Então, eu elogio aqui o Guilherme. O Guilherme é uma grande bênção, né? Aí o Radamés do lado presume o quê? Ele não gosta de mim. É uma indireta. Ele quer me jogar uma indireta. Entendeu? E por que ele não fala logo? Por que ele fala que não gosta de mim e fica falando que gosta do Guilherme? Oh, Deus. A vida é difícil, né? Para esse tipo de gente. Então, é melhor você ter o bom senso de questionar suas premissas, questionar aquilo que você presume, o seu pensamento, e procure entrar em contato com a realidade. A melhor maneira é perguntando para a pessoa: fulano, me fala a verdade, você me ama? Então, Jesus disse o quê? Lá em Mateus capítulo 5. Seja a vossa palavra sim, não. Mas o final é muito importante. O que passa disso vem do maligno. Ou seja, tudo que passa do sim e do não é do maligno. Aí a Vânia pergunta pro marido: você me ama? Aí o marido fala: eu amo você. O que a Bíblia fala que ela tem que fazer? Acreditar. É sim. Mas o que ela fala? Ama nada. Ama coisa nenhuma. Se você me amasse, não, vai ter que provar que você me ama. Prova que você me ama. Isso aí, o maligno entrou? O maligno entrou, porque o sim não foi suficiente. Quando o sim não é suficiente, o maligno entra. E quando o marido da Vânia tenta provar que ama, ele chega com um buquê de rosas e a Vânia diz: tá aprontando. Tá aprontando, essa é a prova inquestionável. Nunca me deu flor. O que você fez? Já perguntou. Já fala logo, o que você anda aprontando? Pastor, agora o senhor pontuou uma coisa ao falar dessa pergunta da Vânia. Uma das coisas que ela coloca aqui é que ela queria equilibrar os sentimentos. Na verdade, ela acha que o problema dela é o sentimento, mas na verdade, a raiz do problema é o pensamento. Não, todo mundo acha isso. Todas as igrejas você vai encontrar a cura das emoções. Mas não tem ninguém com emoção doente. Entendeu? É pensamento equivocado. Emoção é hormônio. É que as pessoas pensam em emoção como uma coisa. Não, emoção é hormônio. Entende? Desejo sexual é hormônio, raiva é hormônio. Pega uma mulher na TPM para você ver. Ela quer te esganar, sem motivo, porque é hormônio. Entende? Então, as emoções têm hormônios envolvidos. Até a sensação de prazer, a sensação de bem-estar é hormonal também, né? Mas o pensamento não. O pensamento é abstrato. É porque a tendência das pessoas é achar que a emoção vai conduzir o pensamento. Não, exatamente. Bom, pode até vir a acontecer depois. Um pensamento fraco, ele é levado por hormônios. Sim. Tem gente que vive levado por hormônios. Vive pelas emoções. E pelos desejos. É porque... Né? Mas uma pessoa normal, Não. tudo começa pensando. Ela pensa, o pensamento, ele desperta a emoção, que é hormonal, né? E essa emoção vai produzir um comportamento. Então, se eu estou com raiva, eu vou agredir. Se eu estou excitado, eu vou tentar seduzir, entendeu? Eu vou fazer alguma coisa. Por quê? Mas tudo começou aonde? Com pensamento. Pois é, e aí, pastor, entra mais um detalhe, né? Porque ela coloca aqui que os sentimentos dela mudou. Mas ela também ela precisa entender que os anos vão trazendo maturidade, porque como o senhor está falando essa questão do hormônio, então no início do casamento você tem uma paixão, tem aquela coisa toda que está atrelado aos hormônios, mas com o tempo você vai amadurecendo no casamento. Vai. É o que se espera, né? Gostaria que acontecesse, né? E outra coisa, ninguém é apaixonado por ninguém 24 horas por dia. Eu sei que é chato, talvez as irmãs aqui estão me ouvindo, até minha esposa pode estar ouvindo e está aí chateada comigo, mas eu já falei para minha esposa muitas vezes, eu falei: olha, os melhores momentos, as maiores alegrias da minha vida foi com você. Eu falei: mas você também foi que me passou raiva na vida. Ninguém me passou raiva como você, entendeu? Mas o que acontece? O casamento não é uma questão de emoção. É uma questão de pensamento, compromisso, né? Então, o que sustenta o casamento é o compromisso. Amor é decisão. Amor não é emoção, simplesmente. É decisão. Então, o que acontece às vezes é isso. A pessoa fala: parece que eu não estou sentindo o que eu sentia. Sabe, várias vezes aconteceu comigo, porque eu aconselhei casais durante muitos anos. E acho até que eu tenho que voltar a fazer isso. Porque quando eu aconselho casais, assim, são tantas histórias que me abençoam, né? Que até enriquecem as minhas pregações.
Mas várias vezes, né? De sentar e eu perguntar para a irmã, o que é o problema? E ela diz, É ele. não amo mais o meu marido. Eita. Não sinto nada. A expressão, na verdade, é essa. Eu não sinto nada por ele. Eu sempre respondia, e daí? Onde é que está o problema disso? Buga a mente, não buga, pastor. Ela falou, como assim, pastor? Como é que... eu não estou sentindo, como posso viver sem sentir? Eu falo, mas você vive sem sentir muita coisa. Tem dia que você vai trabalhar e você sente prazer. Tem dia que você vai na marra. Você vai largar o trabalho? Verdade. Né? Tem dia que você tem filho, você está orgulhoso dele. Tem dia que você quer esganar ele. Você vai largar o seu filho? Quando a gente está doente, a gente come sem sentir fome, às vezes. Então a mesma coisa com seu marido. Tudo bem. Hoje você não está sentindo nada, mas acredite, sentimentos voltam. Desde que mude a mente. Né? O que é que está bloqueando uma boa emoção? Um pensamento ruim. Uma mágoa, não me valoriza, ele só faz isso, ele não me dá dinheiro, ele não me... Ela tem uma série de pensamentos que produz nela emoções ruins, de ressentimento, de raiva, rancor, não é? Aí ela diz, não estou sentindo, né? Mas ninguém sente o tempo inteiro. Verdade. Eu sei que é chato falar isso, né? Mas ninguém sente o tempo inteiro. Esse negócio de presumir, pastor, eu vou só contar uma história. Quando eu tinha 19 anos, eu bati o carro no dia do meu aniversário. E aí eu senti que Deus tinha me abandonado, viu, pastor? Mas logo no dia do aniversário te abandonou? Não é um bom dia para ser abandonado. É um bom dia para ser abandonado. É porque eu presumi que Deus estava com raiva. Eu pensei, rapaz, Deus me permitiu bater esse carro aqui. Claro que hoje eu tô curado desse pensamento, eu não vivo pela emoção. Mas eu penso que tem muitos ouvintes... Mas você que tinha ganhado o carro também nesse dia? Não tinha ganhado o carro. É porque aí piorava muito. Exato, era um Corsinha. Aí é muita ira. Muita ira de Deus. Né? Eu sei que aquele Corsinha me ensinou muitas lições. A principal é que o carro não precisa estar inteiro para andar, né? Foi a primeira que eu aprendi. O que é uma boa lição, acredite em mim. Ainda mais vivendo nesse país. Né? Mas uma ótima lição para você aprender também, que não é o seu carro que define o amor de Deus por você. Amém. É porque as pessoas presumem que Deus está chateado quando algo ruim acontece, né, pastor? Sim, esse é o ensino comum teológico, né? De que tudo procede de Deus. Tudo. Não importa o que aconteça, foi a vontade de Deus. Esse é o ensino teológico comum no meio evangélico. Mas ele não resiste à realidade e nem resiste também a uma avaliação bíblica, né? Então, Jesus, quando ele ensina na oração do Pai Nosso, o que ele diz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aí ele faz um pedido, seja feita a tua vontade. Agora veja, por que ele pediria seja feita a tua vontade, se a vontade já é feita? Então, ele diz, seja feita a tua vontade aqui, assim como ela é feita no céu. Então, essa é a oração que temos que fazer também aqui. Entendeu? Porque senão você tem até medo de orar para Deus cumprir a vontade dele em alguém. Imagina, você está lá no aeroporto, vai viajar, os irmãos fazem uma roda, vamos orar aqui para André Francisco. E alguém ora e fala, Deus, faz tua vontade na vida dele. Ele já vai viajar assustado, ele fala, a vontade de Deus é derrubar o avião. Mas se ele estiver errado. Já aprontou. Né? Então, nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Por isso mesmo, Jesus nos mandou a orar. Seja feita a tua vontade. Então, nós vivemos num mundo caído, estamos cercados por entidades espirituais. Assim, eu sei que isso não é para assustar ninguém, mas você está numa guerra. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, crendo ou não crendo, não faz diferença. O diabo vai te atacar do mesmo jeito. E não é só você, não. Porque não tem demônio júnior no inferno, não. Até os demônios piores são enviados para os seus filhos. Os piores. Então a coisa é terrível. Então existe sim ação de demônios. Eu sei que tem muito exagero, crente que vê demônio em tudo. Ver demônio em tudo não é legal, mas não ver demônio em coisa alguma é muitíssimo pior. Muitíssimo pior. E muitos acham que essa é a sabedoria. Encontrar sempre uma explicação natural e ignorar a ação de demônios. Mas tudo bem, ainda fica a questão. Tá bom, pastor, então foi o diabo que atacou meu carro. Mas Deus deixou. Por que Deus deixou isso acontecer? Né? Então, porque ele está chateado. Ele falou, vou largar você. Você está pecando demais, agora o diabo é que vai tomar conta de você. Não, Deus permite que às vezes o ataque venha, porque essa é tem muitos motivos, né? Que ele faz isso. O primeiro motivo para você conhecê-lo realmente. Entendeu?
eu sei que não sei, as pessoas podem achar apelativo, né? Mas como é que você vai conhecer o Deus que cura se não tem doença? Como é que você vai conhecer o Deus que prospera se você não tem crise? Se você perguntar na igreja, quantos aqui querem ver o milagre de Deus? Todos erguem a mão, mas ele quer ver no vizinho. Nele ele não quer ver milagre nenhum. Porque qual que é a primeira condição para ter um milagre? Enfermidade. Não, tem um problema insolúvel. Insolúvel. Quem quer problema insolúvel? Ninguém. Entendeu? Então ele quer milagre, mas eu não quero ver aqui quando o pastor orar. Entendeu? Esse é um fato, né? Mas quando você tem um milagre, a sua compreensão, seu compromisso, sua intimidade com Deus muda. Muda. E o segundo motivo que Deus permite isso é porque você nunca vai poder ser uma pessoa espiritualmente forte se Deus ficar o tempo inteiro te poupando de tudo. Entendeu? É necessário pegar peso para ganhar músculo. Não tem outro caminho. Entende? Então as pessoas ganham consistência na vida, resistência na vida, suportando às vezes. E tem coisas do diabo que não adianta repreender. Você tem apenas de resistir. A Bíblia fala resistir ao diabo. Então o vento está contrário, está difícil de andar, mas eu resisto, eu permaneço. Isso vai te dar uma outra postura, outra compostura, vai se tornar um instrumento muito mais útil nas mãos de Deus. Pastor, então, nesse louve sentido, a Deus pelo seu corpo. Só colocar aqui uma questão, porque às vezes tem algum marido ouvindo, certamente tem muitos maridos ouvindo o podcast. Tomara. E como que os maridos podem, o que eles podem fazer para amenizar esse tipo de sentimento, que no caso a Vânia, ela colocou aqui, né? Que talvez pode ser, inclusive, o problema de muitas mulheres, né? Mas o marido, ele pode, de alguma maneira, facilitar com que a mulher vença esses pensamentos e tudo? Olha, há certas coisas que você vai ter que vencer, vai ter que aprender. Ninguém pode fazer por você. O ciúme é carne é ego. E as pessoas brincam com a carne, mas a carne pode levar você até a loucura. Você torna-se doido. Pode chegar a um ápice assim de surtar mesmo, né, pastor? Exatamente. Então é preciso lançar fora esses pensamentos paranoicos, pensamentos persecutórios, que todo mundo é contra você, todo mundo quer destruir você, todo mundo quer acabar com a sua vida e você não confia em nada nem em ninguém. Olha como pode chegar nesse nível, né? Então, isso é muito ruim. Agora, falando em termos bem do dia a dia, não é? Ele pode evitar aquelas coisas que ele sabe que a mulher vai presumir mal. Entendeu? Tá lá assistindo o filme, ele fala, que artista bonita é essa, hein, amor? Ela fecha a cara. O que você quer dizer com isso? Entendeu? Não, nada, não quero dizer nada, eu só falei que é uma artista bonita. Não, você está falando de mim. Entendeu? Estou te contando fatos da vida. Você está falando de mim. Você está elogiando ela como indireta para mim. Se me acha feia, fala a verdade. Você está procurando uma mulher igual aquela? Então a vida... Aí o marido fica desnorteado, ele não sabe nem como responder. Né? Ele fica desnorteado. Então... É uma sequência de jab que ele leva no ringue que ele não sabe. Então, o marido esperto, ele faz o quê? Nunca mais falo na frente da minha mulher. Nunca mais, acabou, encerrou isso aqui. E a pergunta que não deve ser respondida, meu bem, se por acaso eu morrer, você se casaria de novo? Não tem que pensar nisso. Não, você não conversa com essas coisas com mulher, entendeu? Tem casais que fazem coisas absurdas por causa de falta de bom senso, né? Então, no dia a dia, viu, marido da Vânia, você pode ajudá-la nesse sentido, né? Não dê caronas para moças, né? Isso tem uma aparência horrorosa. Até eu vou presumir que você está aprontando. Que mais? Não fique sozinho com mulheres também em lugares que não são iluminados, abertos e públicos, né? E, se possível, faça tudo com a sua esposa, né? Vai no shopping com a esposa, no cinema com a esposa, tire férias com a esposa, nunca tire férias sozinho. Então, uma série de coisas que o marido pode fazer que ameniza, assim, esse senso, esse ciúme persecutório. Pastor, a demonstração de afeto, de carinho em público, isso ajuda a amenizar esse tipo de sentimento? Porque normalmente a mulher, ela constrói esse pensamento de rejeição justamente por causa de atitudes que o marido às vezes tem
fora de casa, assim. Infelizmente, tem homem que guarda o melhor para os de fora e o pior para casa. Eu aprendi desde muito cedo. Da minha casa, eu dou o meu melhor, né? Mas fora, às vezes, eu mostro outros lados. Entende? Então, é preciso dar o melhor para sua família, né? Eu ia falar algo, agora me esqueci. Demonstração de afeto, foi uma das coisas que eu coloquei. Isso, demonstração de afeto. É importante você dizer para a pessoa que você a ama. Como é que ela vai descobrir? Entendeu? Você tem que dizer. Então, tem homens que não dizem, né? Muitos anos atrás, uma mulher, também no aconselhamento, falou: pastor, ele nunca me disse que me ama. E ele falou: mentira, pastor, mentira. Eu falei para ela, qual foi a última vez? Ele falou: quando a gente casou. Eu falei lá no altar para todo mundo ouvir. Na cabeça dele não tem que repetir. Ele não mudou. Isso é igual continua crente, que ele amando. fala assim: você ora, oro. Que horas? Na hora do almoço. Então, ele acha que não precisa de repetir, ele já falou, ela está sabendo, né? Então, agora, se fosse Adão e Eva, era diferente, né? Você imagina a Eva falando para Adão: Adão, você tem mais alguém? Sou só eu na sua vida. Tô vendo você conversar muito. Que Adão responderia? Você enlouqueceu? Não tem mais ninguém, é só você, né? Então, eu e minha esposa fizemos um trato aí há um tempo atrás. Ela leu em algum lugar que quando você dá um beijo que dura no mínimo 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos, tem que ser 6 segundos. E vai despertar uma endorfina, um negócio poderoso, hormonal em você, você vai passar o dia inteiro bem. Olha. Aí desde então, todo dia de manhã, eu digo para ela que a amo e dou um beijo de 6 segundos. Cronometrado. Não, eu cronometro batendo o dedo no braço dela. Ela fala: você tá contando? Tô contando, porque não podemos errar. Anotado. Depois você erra por 1 segundo. Aí não, então é 6 segundos. É claro que eu faço isso para ela fazer rir, mas nem sempre ela tem o meu humor. O humor dela é de outro nível. Não entende. Mas eu faço isso, estou te falando a verdade, todos os dias. É religioso. Aí teve um tempo atrás que ela falou: alguém falou com ela e ela pegou e disse: Aloysio nunca me dá flores. Eu falei: puxa vida, isso é uma grande inverdade, mas não vou tentar convencê-la. Aí o que eu faço? Todo sábado, né, sou eu que faço compra de feira na minha casa. A gente tem funções lá que a gente distribuiu desde quando a gente casou. Então, feira, verdura, fruta e carne, só eu compro porque ela não sabe. Então, só eu compro. E aí eu decidi o quê? Todo sábado, quando eu vou, eu trago um vaso de flor para ela. Mas chegou uma hora que ficou com tanto vaso de flor que nem ela não aguentava mais. Eu falei: mas vou continuar porque você não vai dizer. Eu vou honrar. Então, a minha ideia não era fazer isso, né? Porque muitos pais fazem isso, né? O menino não quer comer, ele força, né? Então, não é isso que eu quis fazer, não. Mas involuntariamente foi o que aconteceu. Então, expressar é importante, né? As pessoas não vão saber simplesmente porque estão presumindo. Elas têm que ouvir, elas têm que ver um ato concreto da sua parte, né? Por isso, homens devem fazer isso, mais do que mulheres. Sim. O homem demora a demonstrar, né, pastor? Demora. O Paulo Afonso, ele é de Senador Canedo. Pastor, graça e paz, eu tenho 20 anos, tenho um sonho de me formar em medicina, pastor. Mas meu curso é muito difícil e eu acredito que vou ter menos tempo para participar dos eventos da igreja. É errado dedicar mais tempo aos estudos nesse período e acabar tendo menos tempo para a igreja? Olha, Paulo Afonso, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Então, tem o tempo de você estudar, tem o tempo de você estar cooperando na igreja, depois vai ter o tempo de casar, tempo de ter filho. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Isso significa que você não tem que querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, primeira coisa, esse curso é um curso que você quer, te agrada, te dá uma sensação de realização, de cumprir um propósito. Se é verdade, vá à luta, estude. Agora, para você passar no Enem, para medicina, você vai ter que estudar, amigo, não tem jeito.
Ah, mas e vai atrapalhar a minha célula? Vai atrapalhar momentaneamente, mas faz parte da vida. Depois vai melhorar. Quando você passar, você vai ter um pouco mais de tempo. Mas não tanto tempo assim, porque quem faz medicina, engenharia, esse povo estuda loucamente. Não é? Então você também vai ter que esperar aí um período de 4, 5 anos até conseguir ter um pouco mais de folga. Assim que você tiver, você vai poder dedicar à igreja como você fazia antes. Agora, ao dizer isso, eu não estou falando que você vai parar de ter uma vida espiritual. Não, você vai continuar orando, você vai continuando meditando na palavra. Se tiver oportunidade, você vai querer testemunhar para as pessoas, pregar o evangelho, convidar para ir para o culto. Tem gente que acha que isso é coisa pequena, convidar para ir ao culto, mas não é. Você pode fazer um convite para alguém e mudar a história dele. Amém. Um convite que mudou a história. Então, não significa que você vai ser improdutivo ou inativo na obra de Deus, mas momentaneamente você vai estar dedicando mais aos estudos. Mas é um momento, faz parte da vida. E não tem nada de errado, né, pastor? Nada de errado. Pastor, e tem uma questão também que eu acredito que o senhor nos ensina, uma das coisas que o senhor mais dá ênfase, é aquela consciência de que ele está cumprindo o propósito de Deus. Quando você está fazendo o seu curso, mas você sabe que você está ali cumprindo o propósito de Deus, e você sabe que o seu propósito é ser usado por Deus, além de ser cheio de Deus, ser usado por Deus, independente de onde você estiver, você vai ser um canal, né, pastor? Com certeza. Para cumprir aquilo que Deus colocou na sua vida como missão. Então, é preciso ampliar o entendimento do sacerdócio universal. A reforma protestante, ela trouxe, as pessoas falam só da justificação pela fé, mas ela trouxe também um outro conceito fundamental, que é o sacerdócio universal dos santos. O que significa? Significa que sacerdote não é só o padre, o pastor, não, todos são sacerdotes. Agora, onde cada um vai exercer o seu sacerdócio é justamente na sua vida profissional. Por isso, aqueles países luteranos, eles desenvolveram tecnologias de muita qualidade, eficiência, porque não era para fazer para ganhar dinheiro, é do sacerdócio, fazer né, para pastor? Deus. Então eu vou fazer essa mesa tem que ser impecável, melhor, porque essa é a minha contribuição, estou servindo a Deus. Então isso foi no século XVI na Alemanha, espalhou por muitos países da Europa. Lamentavelmente, quando chegou ao Brasil já estava muito diluído, né? E hoje em dia a igreja brasileira nem sabe, né? Que ela é um sacerdócio você ser professor, advogado, engenheiro, vendedor, seja que profissão for, você tem que exercê-la para Deus. Amém. Criar filhos para muitas mães também, né, pastor? Criar filhos, tem pessoas hoje em dia que acham que isso é uma perda, um desperdício de vida. Desperdício de vida. Então, eu não creio, muito pelo contrário. Eu acho que é mais importante que qualquer outro, porque Paulo diz da missão de ser mãe, que tem valor espiritual. Sim. Glória a Deus. Luiz Felipe de Acreona está colocando aqui para fechar o bloco do Veja a Graça. Pastor, final de ano é tempo de festa em todos os lugares. Para o cristão, comemorar Natal é pecado? Não é pecado, imagina, né? De jeito nenhum. O que eu tenho sugerido, eu fiz isso ano passado, vou fazer de novo. Fiz na Páscoa também. Em vez de você desejar Feliz Páscoa, muda. Deseja Feliz Dia da Ressurreição. Por quê? Porque Páscoa pode significar muitas coisas. As pessoas têm a sua interpretação pessoal. Agora, ressurreição, meu amigo, é um fato. É um fato histórico. Teve um dia lá em Jerusalém que alguém ressuscitou. Então, é Feliz Dia da Ressurreição. Mesma coisa o Natal. Quando você fala Feliz Natal, e olha, tem países que nem fala Feliz Natal mais. É Boas Festas. Olha só. Boas Festas. Quer dizer, nem menciona a palavra Natal. Então, o Natal hoje em dia tornou-se do Papai Noel. Assim como a Páscoa virou do coelho e do chocolate. Então, as pessoas não percebem Cristo. Quando na Páscoa você fala Feliz Dia da Ressurreição, pelo menos você puxa uma conversa. No Natal, eu falo a mesma coisa. Não deseje Feliz Natal mais. Deseje Feliz Dia do Salvador. Feliz Dia do Salvador. Porque quando você fala isso,
você está falando claramente para que ele nasceu. Ele não nasceu só para ser um homem. Ele nasceu para ser um homem que iria morrer. A morte é muito mais importante do que o nascimento. Claro que não há morte sem nascimento, mas é possível nascer, no caso dele era possível pelo menos, nascer e não querer morrer. Ele poderia ter subido aos céus vivo, porque não tinha pecado, não é? Mas ele decidiu morrer. Então a morte é mais importante. Então a Páscoa é mais importante do que o Natal. Mas a minha recomendação é essa: mude a abordagem. Bom, mas eu acho que a pergunta dele tem a ver mais com toda essa iluminação, ornamentação. O panetone. Árvore de Natal. Então, eu no passado já fui muito radical com relação a isso. Hoje, não sou mais. Por que eu não sou mais? Porque a gente vai crescendo e vai conhecendo novos lugares. Depois que eu conheci o sofrimento da igreja nos países muçulmanos, eu passei a valorizar o Natal. Mesmo, pastor? Por quê? Porque é a única festa que eles deixam os cristãos Olha só. fazerem. Uau. Então, nos países muçulmanos, as igrejas celebram o Natal porque é a oportunidade até de evangelizar. Manifestação então, da o Natal crença, né, é pastor? muito forte nesses países. Por quê? Porque é a única oportunidade que ele tem de, com liberdade, fazer uma celebração. Uau. Então, eu vi isso no Egito, na Jordânia, no Paquistão. Não é? É muito forte isso. E, mesmo nos países que não são muçulmanos, né? Eu tive em Singapura, tive na Índia, no Nepal, não são muçulmanos, mas o Natal é a oportunidade deles contarem o Evangelho. Porque são países, isso a gente não entende, né? Mas são países que têm pessoas que nunca ouviram falar o nome Jesus. Meu Deus. Tem indiano que vive lá no interior que ele nunca ouviu falar de Jesus, não sabe de quem se trata. Entende? E aí, de repente, ele chega na cidade, na porta de um prédio de igreja, iluminado, né? Escrito lá Feliz Natal e tudo mais. Ele para ouvir. O que é isso? Que festa é essa? Né? Aí, depois que eu comecei a ver isso, eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou ficar falando mais desse assunto, não, porque Deus usa o que lhe apraz. Né? É verdade que o Natal é uma festa que a data é de origem pagã? É verdade. O Natal vem da Saturnália, que era uma festa romana, que os cristãos transformaram. É verdade. É verdade que a árvore de Natal também era uma forma de idolatria que eles trouxeram para dentro da igreja? Sim. É verdade que em muitas igrejas, né, católicas principalmente, eles adoram imagens? Sim, é verdade. Mas é possível você ter tudo isso sem ter o espírito idólatra, desde que você lembre que é o dia do Salvador. Dia do Salvador. É. Então os ouvintes do podcast nosso, da Escola da Graça, podem desejar feliz dia do Salvador. Não, eu estou sugerindo que a gente até crie um movimento mesmo no meio dos evangélicos, né? Só para lembrar as pessoas que dia é esse. É verdade. Né? É o dia do Salvador. Acaba sendo um pretexto, né, pastor, para falar do Salvador. Exatamente. E para lembrar a pessoa às vezes fica alerta. Ela fala, é mesmo, hoje não é dia de Natal, não é dia de Papai Noel. Né? Glória a Deus. Eu vou fazer um rápido intervalo no podcast, pastora Luiz, mas tem um áudio, tanto da Juliana, como de um ouvinte, perguntando sobre dívidas. E aí, eu vou até deixar o pastor André ler, porque foi um ouvinte que participou também outra vez aqui no Graça para Prosperar, e eu tenho certeza que o pastor vai nos ajudar aqui. Então, o intervalo é rápido. A pastora Luiz está ao vivo aqui no podcast Escola da Graça, nos estúdios da Vinha. Nós estamos aqui respondendo dúvidas que já foram feitas e enviadas para nós, e você acompanha logo após o intervalo. Não sai daí. De volta com a Escola da Graça Cash, pastor André Francisco já está em posse ali de uma participação que inclusive foi enviada tanto aqui no Escola da Graça Cash, como também muitas parecidas no programa Graça para Prosperar, né, pastor André? Isso mesmo, o programa Graça para Prosperar acontece toda segunda-feira às 9h30 da manhã aqui na Rádio VFM. E o Marcos Desidério, ele fez uma pergunta assim, pastor. Pastor, recentemente emprestei para um amigo dinheiro e fui repreendido por um irmão da minha célula, dizendo que seria usura. Posso ganhar dinheiro com juros, pastor? É pecado?
Bom, para a gente responder uma pergunta como essa, a gente tem que primeiro definir parâmetros das coisas, né? E conceitos. Então, qual um conceito muito difundido no meio evangélico? Que pegar emprestado é pecado. Pegar emprestado é pecado. Você não tem que pegar emprestado, você não tem que fazer nenhum tipo de dívida. Ter dívida, né, é pecado. Eu não creio nisso. Eu creio que dívida não é o melhor, mas elas podem ser, sim, bem administradas e podem ser úteis, não é verdade? Agora, a promessa de Deus, vou ler para você como está na palavra de Deus, em Deuteronômio: pois o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas você mesmo não vai tomar emprestado. Então, aqui mostra claramente que emprestar é bênção, tomar emprestado não é bênção, mas também não é pecado. Porque se pegar emprestado fosse pecado, quem emprestou também estaria pecando. Está participando. Né? Mas Deus diz que quem empresta é o abençoado. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é isso. Né? Não há pecaminosidade envolvida em nada disso. Só precisamos de ter bom senso. Então, tem dívidas fúteis, dívidas desnecessárias, compras precipitadas por impulso emocional. Isso vai te fazer mal financeiramente. Mas tem dívidas que são dívidas, vamos dizer, boas. Sim. Você financiou sua casa, você financiou seu carro, onde o próprio bem quita o saldo devedor. Então, você está fazendo uma dívida justa. E dificilmente uma pessoa também vai conseguir comprar uma casa à vista. Então, não é errado você fazer a dívida. Agora, como é que você vai fazer dívida se ninguém te emprestar? Entendeu? Então alguém tem que te emprestar. Então a Bíblia não condena cobrar juro. A Bíblia condena a usura. São coisas distintas. Vou ler para você algo também aqui, é do Velho Testamento, era o padrão da lei, mas nos serve de parâmetro. Olha o que a palavra de Deus diz: ao teu irmão não emprestarás com juros. Seja dinheiro, comida ou qualquer outra coisa. Então, para o irmão, não pode ter juro. Ao estrangeiro, emprestarás com juro. Porém, ao teu irmão, não emprestarás com juro, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos. Então, esse aqui era um padrão do Velho Testamento. Então, um judeu, ele não podia cobrar juro de um outro judeu. Então, você já imaginou o que acontecia. Entende? Não tinha crediário lá. Estrangeiro tinha, judeu não tinha, porque eu não posso cobrar juro dele, não é? Mas o estrangeiro podia cobrar o juro. Agora, quando a Bíblia fala que pode cobrar o juro, é que o juro nada mais é do que o aluguel do bem, não é? Então, você, quando paga o aluguel de uma casa, está pagando um juro. Você pegou R$1.000 emprestado, a pessoa está te cobrando o aluguel daqueles R$1.000. Entendeu? Então, existem aluguéis absurdos? Sim. Existe. Não caia nisso. Isso é usura. Quando o juro é abusivo, extorsivo, né, que vai destruir você caso você não pague, isso é algo maligno. Né? Isso é algo pecaminoso. Não é da vontade de Deus. Agora, não existiria capitalismo sem isso. É verdade. Então, como é que vai ter capitalismo se não existe dinheiro para ser emprestado para os empreendedores? Não é verdade? Então, muitas pessoas por isso também dizem que o capitalismo é maligno, é um sistema demoníaco. Eu tenho uma opinião diferente. Eu creio que o capitalismo ele foi criado por protestantes para ser exercido com valores cristãos. Porque o capitalismo praticado por pessoas com valores anticristãos e ateus, esse sim, pode ser uma coisa maligna. Entendeu? Sim. Por quê? Porque um cristão, ele vai cobrar o juro justo. Né? Para isso existem regras do governo, para limitar todo esse problema, não é verdade? Então, é preciso ter cuidado ao trabalhar emprestando dinheiro, se você não está fazendo com licenças devidas do Banco Central. Tenha cuidado com isso. Mas se você
Antigamente tinha, não sei se hoje ainda tem, aquelas factories, né? Antes descontava cheque, hoje eu não sei o que eles poderiam fazer. Então, elas eram todas fiscalizadas pelo Banco Central. Hoje o que eu vejo muito na rua, cartão, eu não sou né? entendido, é cartão de crédito. É a pessoa dizendo que vai lá, você vai passar o seu cartão e ela vai te dar o dinheiro, em vez de te dar um bem. E você então paga uma porcentagem a mais. Isso é o que eu vejo muito, né? Mas isso tudo é ilegal. Isso não está dentro do sistema. Tá, não. Né? Então é preciso ter cuidado. É porque os juros, você tem os juros do próprio cartão e mais os juros que essa pessoa já está. A propaganda é o seguinte: você pega R$1.000, vai pagar aí 10 de 150. Aí a pessoa fala, 10 de 150, realmente eu acho que eu dou conta. Só que o juro é abusivo. Muito alto. Gente, é absurdo. Né? Então, isso sim é errado, do ponto de vista, né, da lei, e também é errado do ponto de vista cristão. Né? Nós não devemos agir assim. Tem pessoas que até se colocam numa situação difícil com dinheiro de agiota, né, pastor? Compromete a segurança da própria família, não é fácil. Se for um agiota marginal, você está perdido. Você está perdido. Você entrou numa enrascada. Né? Deveria evitar o máximo isso, mas eu entendo o pânico, o desespero de um pai de família, né, que tem que colocar comida em casa, e ele então é levado a esse tipo de situação. Mas a melhor solução é procure a igreja. Procure a igreja para te ajudar. A gente vai te estender a mão, mas não caia na mão de agiotas. Pastor, tem uma consideração aqui nessa questão do Marcos, é que ele colocou aqui o fato de emprestar para um amigo. Todas as vezes que você se coloca à disposição para ajudar uma pessoa, essa ajuda também, ela tem que ser uma ajuda que não deveria comprometer, né, a sua vida, a sua saúde financeira, porque às vezes a pessoa, ela tá com dinheiro disponível e ela empresta ali o dinheiro para um aventureiro que, mesmo sendo amigo, familiar, parente, isso daí pode comprometer a amizade, né, pastor? Caso a pessoa não consiga honrar aquele compromisso. Claro, as pessoas têm que... Isso já entra no outro tópico, né? Que é a dificuldade de dizer não. Principalmente para amigos e parentes. E tem parentes que ficam ofendidos, cortam relacionamentos se disser não para ele. Né? Então eu me lembro, quando eu estava na Inglaterra estudando inglês, e aí nas salas de aula sempre pergunta para cada aluno como é a vida no seu país, o que tinha de mais diferente. Aí quando chegou a minha vez, eu falei, olha, o mais diferente do meu país é que você não pode dizer não. Eles ficaram chocados. Todos ficaram perplexos. Como é possível viver uma vida civilizada sem dizer não? Aí eu contei para eles. Eu falei, olha, é assim, se alguém... O André Francisco chegou para mim e falou, pastor, me empreste seu carro. Ixi. Mas eu não quero emprestar. Mas eu não posso dizer não para ele. Aí o que eu falo? Não, eu vou tentar, eu vou planejar, eu tenho um compromisso, mas eu vou tentar me ajustar, eu vou enrolar ele um pouco. Depois ele volta, eu falo, André, não consegui, vamos fazer o seguinte, vamos falar com o Radamés, porque ele talvez possa ajudar, vamos nós dois lá falar. Eu me envolvo na confusão. Aí o Radamés também não quer, mas ele não consegue falar, entendeu? No final, a gente não empresta o carro para ele, mas pelo menos ele vai embora em paz. Ele fala, não, eles gostam de mim. Eles tentaram, né? Eles tentaram, se esforçaram. Esse é o Brasil. Não dá trabalho ser brasileiro? Dá muito trabalho. A vida é muito mais fácil se fosse sim, não, não. Não é? Então, o que acontece é isso, né? A pessoa chega para você, te pede dinheiro emprestado, você fica pensando, se eu disser não, vou perder a amizade, mas se você dizer sim, o risco de perder a amizade é o mesmo. Exatamente. Então, tá tudo ruim. Porque se ele não pagar, acabou. Sim. Acabou. Então, o melhor é você fazer apenas aquilo que está ao seu alcance. Isso. Se aquele dinheiro não te fizer falta, se aquele dinheiro de fato está sobrando no seu orçamento, você pode, se for o caso, né, até dar a fundo perdido, faça. Mas se for algo que você está contando para comprar um bem, para pagar uma dívida sua ou algo assim, então você não tem esse dinheiro. Você deveria encarar como você não tem. Esse dinheiro já tem destinação. Então, você não deve emprestá-lo. Mesmo que a pessoa diga e jure de pé junto que vai te pagar tal dia. Não faça. Não faça. Mas, pastor, é difícil demais, né? O meu primo, é meu irmão, meu pai que pediu.
É difícil mesmo, eu sou franco com você. Eu sou brasileiro também. É muito difícil. Não é fácil dizer não, mas acredite em mim, se você não alcançar esse nível de aprender a dizer não, você vai viver à mercê da manipulação dos outros. Isso vai te fazer muito infeliz, acredite em mim. Com certeza. O Jean está colocando uma participação muito boa aqui, pastor, dizendo o seguinte: pastor, eu não sou da videira, mas ouço sempre as suas pregações, as pregações do senhor e de outros pastores também. De qualquer forma, lá na igreja onde eu frequento se diz muito sobre inferno e pecado. Eu sinto que isso anda me incomodando. É errado questionar sobre essa pregação na minha igreja, pastor? Olha, Jesus falou do inferno, não é? Jesus falou de pecado. Então, falar do inferno e do pecado não pode ser uma coisa que você vai lá repreender o seu pastor. Você teria que repreender Jesus. E Jesus falou muito sobre o inferno. Não foi pouco. E pecado também. Tem versículos no Evangelho que nos assusta profundamente, né? Se teu olho direito te faz pecar, arranca. Se a tua mão direita te faz pecar, corta. Porque é melhor você ir para o céu faltando uma mão e um olho do que para o inferno inteiro. Então quem disse isso foi Jesus. Você não deveria questionar o Senhor. Deveria procurar compreender, né, o propósito dessa mensagem. Então você não deve de forma alguma questionar ou repreender, exortar o seu pastor, porque supostamente ele está falando demais de temas desagradáveis, ok? Dito isso, é importante dizer em que contexto ele fala isso. Aí mudou. Né? Em que contexto? Se ele fala isso para te ameaçar, né, como uma moeda, né, você vai queimar no inferno se você não mudar a sua vida, você vai queimar no inferno que você está fazendo isso ou não está fazendo aquilo, aí já é diferente. Isso já é uma postura legalista. São pastores que querem pastorear por meio do medo, ok? Então, essa não é a maneira como nós fazemos. Mas você deve mesmo assim ir lá exortar o seu pastor? Não, não faça isso. Não exorte o seu pastor. Se o ensino da sua igreja, você chegou à conclusão que é incompatível com o que você crê, seja coerente e honroso. Chega para sua liderança, diz que você vai para outro lugar. Eles não vão gostar, mas você está sendo honroso. Então, não é sua função mudar o seu pastor. Não é sua função ir lá exortar o seu pastor. Não faça isso. Isso não é honroso. Trate o seu pastor como você trata o seu pai. Você repreende seu pai? Não. Você chega para o seu pai e diz para ele mudar de vida? Não, você não faz isso. Você trata o seu pai com absoluto respeito. Mesma coisa deve acontecer com o seu pastor, mesmo que ele esteja pregando algo que você discorde. Amém? É importante também, pastor, colocar aqui que o Robson não especificou, mas ele ouve a pregação de vários lugares. Ele pode também selecionar, né? Porque às vezes a pessoa ouve tudo que está na internet. Hoje é um mundo aberto de possibilidades, né, pastor? É muitas vozes, né? É muitas vozes. Você tem que definir o que você vai crer. O que você quer crer. Ah, mas eu não sei, eu quero ouvir de tudo. Tudo bem, você é livre. Eu jamais vou aqui proibir você de ouvir quem quer que seja. Ok? Mas é importante que em algum momento você perceba que aquele ensino é o que você crê. Uma vez que você chegou nesse estágio, não, realmente eu creio é nisso aqui. Então, ignore todo o resto. Foque a sua atenção naquilo que agora você crê. Isso é uma decisão pessoal. Amém? Glória a Deus. Vamos então à notícia do bloco Perspectiva da Graça, já caminhando para o final do nosso podcast. É a notícia do ex-morador de rua que foi transformado pelo amor de Deus e pela graça do Senhor. Vamos lá, coloca a notícia na tela e roda a vinheta. Muito bem, então a notícia coloca aqui que o ex-morador de rua clamou a Deus, foi liberto de vícios após 30 anos vivendo de maneiras erradas. Então Robson, que hoje tem 71 anos, tem o testemunho de ter vivido na rua e foi viciado em crack. Ele até coloca que foram 35 anos no alcoolismo,
10 anos que ele vivia na rua como morador de rua, e depois de tudo isso, ele passou 5 anos dormindo embaixo de pontes, viadutos, né, pedindo comida, caçambas de lixo. Ele colocou que conheceu Jesus, ouviu falar e disse: Deus ouviu o meu clamor. Ele, depois de alguns anos já colocado dentro de uma casa, voltou à sua vida normal, entrou na faculdade e se formou quando ele tinha a idade de 57 anos, quando ele recebeu o diploma de bacharel em Direito, e colocou também que a alegria da sua vida é que agora, como nova criatura, não só não durmo mais debaixo da ponte, mas tenho o Senhor no meu coração, porque ele entrou na minha história. É muito interessante quando a gente vê, pastor, uma pessoa dessas que teve a história tão difícil e hoje tem a história colocada aqui numa notícia como essa, né, pastor? Isso é maravilhoso, mas o que é maravilhoso nessa história, e as pessoas falam muito mal, né, da igreja, dos evangélicos, dos pastores, né? Há uma ideia generalizada de que o pastor é um assaltante disfarçado, né? Que você vai para o culto para o pastor assaltar você. Esse é o pensamento. Mas ninguém sabe de histórias como essa. Então tem muito pastor que está trabalhando na extrema pobreza. Sim. Tem muito pastor que está lá dentro do presídio pregando toda semana. É escória, é o resto. Ele não está lá para ganhar dinheiro, que aquele pessoal não tem, entendeu? Ele está lá porque ele acredita no poder do evangelho. Então, isso é algo poderoso. Se você for em um presídio hoje, você só vai ver pastor. Você não vai ver outra religião lá. Entende? Só pastor. Então, quem que está atrás realmente desses abandonados que estão envolvidos no crack? São irmãos que têm um coração para Deus e que estão aí pregando o evangelho. Nós temos que honrá-los e valorizá-los. Hoje, se você vai no Rio de Janeiro, naquelas comunidades, né, antigamente chamadas de favela, você só vai encontrar a igreja evangélica. Você não vai encontrar outra igreja. Quem quer subir lá? Quem quer ir lá para ajudar? Não é? Então, mas pastores vão. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, pastor Guilherme. Obrigado pela sua disposição de ser aí o nosso âncora. Amém. E você, de fato, está ancorando muito bem. Amém. Deus continue te abençoando. E obrigado a todos os nossos ouvintes por esse tempo de atenção e espero de edificação também. Deixa eu agradecer os nossos pastores que participaram. Pastor Radamés Adão, uma alegria. Até o próximo podcast. Alegria é nossa. Muito obrigado, Guilherme. Pastora Luiz, foi uma inspiração para nós. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Pastor André Francisco, um forte abraço, pastor. Obrigado, pastor Guilherme, ouvintes da Vinha FM. Que alegria, sempre um prazer muito grande participar do podcast Escola da Graça, né? E eu tenho certeza que hoje foi muito especial. Eu tô saindo muito edificado, muito divertido. Pastora Luiz sempre abençoando a gente. E uma recomendação, vai lá no @PR André Francisco e nos siga também no Instagram. Muito conteúdo legal lá. Com muita certeza. Entra lá para você ter paz financeira lá na jornada com o pastor André. Pastora Luiz, nunca é demais, não é exagerado dizer que essa conversa voa o tempo. A gente extrapolou um pouquinho, mas eu acho que a causa é muito justa, pastor. Aleluia. Se a gente corta o senhor aqui, a gente perde essa riqueza do podcast, que são as histórias e os ensinamentos. Tá vendo, ouvinte, por que quarta-feira que vem você tem que estar aqui para não deixar de ser abençoado? Nos encontramos no próximo episódio, Escola da Graça Cast. Até lá.